Oi, gente! Vim aqui para fazer uma revisão com vocês, né? Como a gente já tinha combinado, sobre eletroquímica. Então, lá no começo, nós falamos que eletroquímica são as reações químicas que relacionam as reações químicas e como que essas reações químicas estão relacionadas com a corrente elétrica, certo? A letra pode ficar um pouco feia, porque eu desacostumei, né, de usar a mesa digitalizadora. Na pandemia eu era craque, não que eu queira que a pandemia volte. Então, eu tenho aqui as reações químicas e a corrente elétrica. Quando uma reação química produz uma corrente elétrica, isso é chamado de pilha ou bateria. Então, uma pilha ou uma bateria vão transformar a reação química em uma corrente elétrica. O processo oposto, em que a corrente elétrica é que produz reações químicas, é chamada de eletrólise, certo? Então, pilhas transformam as reações químicas. As reações químicas se transformam em energia elétrica, em corrente elétrica, enquanto que na eletrólise é o processo inverso. E aí, para que a gente consiga compreender esses processos, nós temos que entender como que essas reações são formadas. De onde vêm esses elétrons, já que é uma corrente elétrica. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o número de oxidação. O que significa número de oxidação? É a carga que um átomo tem ou que ele aparenta ter em uma substância. E para calcular esse número de oxidação, calcular esse NOx, tem algumas regrinhas. Primeira regrinha: toda substância simples, que é aquela que é formada por apenas um elemento químico, o número de oxidação dessa substância vai ser sempre zero. Quais são substâncias simples? O gás oxigênio, o gás hidrogênio, o zinco metálico, o ferro metálico. É um elemento químico só, então o número de oxidação deles vai ser zero. Para as outras substâncias, algumas delas têm o número de oxidação fixo. Quais são essas substâncias que têm o número de oxidação fixo? Essas que apareceram aqui, e sempre em substâncias compostas. O que significa isso? Significa que esses elementos vão estar ligados a outros dentro da mesma substância. Então, se eu tiver, por exemplo, um átomo de potássio ligado a qualquer outro, KCl, KBr, o número de oxidação dele vai ser mais 1. Se eu tiver o cálcio, o hidróxido de cálcio, o cálcio vai ser mais 2. O hidrogênio, mais 1. O oxigênio, menos 2. E assim sucessivamente, certo? Então, essa tabela vai estar disponível para a consulta. E aí, a partir dessas informações, a gente vai saber que a soma dos números de oxidação de uma substância neutra vai ser sempre zero, enquanto que a soma dos números de oxidação de um íon, vai ser igual à carga desse íon. E aí agora aqui no próximo slide a gente vai ver como que isso se aplica. Então, vamos pensar aqui numa substância, num HNO3, o ácido nítrico. E vamos pensar num íon do fosfato, PO4, 3-. Como é que eu sei se é uma substância neutra ou um íon? Canto superior direito. Se não tem nada, como é esse caso, no final da substância, significa que ele é uma substância neutra, a soma dos números de oxidação vai ser igual a zero. Se tem, como é esse caso, 3-, significa que a soma tem que dar menos 3. Então, a soma dos números de oxidação vai ser menos 3. Nessa tabelinha que está aqui embaixo, é a que a gente vai usar para descobrir o número de oxidação de cada um dos elementos.
Então, começando ali pela substância neutra, hidrogênio. O número de oxidação do hidrogênio em substâncias compostas é mais 1. Então, vou colocar lá em cima, mais 1. Isso é o número de oxidação de um átomo de hidrogênio. Não tem nitrogênio na tabelinha. Então, é justamente o número de oxidação do nitrogênio que eu quero calcular. O oxigênio está aqui e o número de oxidação dele é menos 2. Então, coloco lá, menos 2. Esse, como eu já disse, é o número de um átomo de cada um deles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que multiplicar. Lembra sempre que quando não tem nada aqui do lado do átomo é 1, né? Então, tem um átomo só de hidrogênio, mais 1 vezes 1, mais 1. O nitrogênio eu não sei, o oxigênio é menos 2. E tem 3 átomos de oxigênio. Menos 2 vezes 3, menos 6. Vou fazer aqui como se fosse uma tabelinha, só para ficar bem claro, assim, ó. Aqui é o hidrogênio, aqui é o nitrogênio e ali é o oxigênio. Quanto que tem que ser o nitrogênio para que a soma disso dê 0? Então, se eu tenho mais 1 menos 6, o resultado, por enquanto, mais 1 menos 6, o resultado é menos 5. Ou seja, para que a soma dê 0, o nitrogênio tem que ser mais 5. Qual é o número, então, de oxidação do nitrogênio? Mais 5. Foi isso que eu calculei. Os outros já estavam na tabela. Então, o nitrogênio que não tem na tabela é mais 5. Vamos aqui no fosfato. Então, eu tenho da tabela que o oxigênio é menos 2. O fósforo não tem na tabela, então é o que eu vou calcular. Menos 2 vezes 4, menos 8. Quanto que tem que ser o fósforo para que a soma do número de oxidação dê menos 3? Deixa eu colocar na mesma cor do outro lado. Menos 8. Aí aqui, quanto que tem que ser? Para a soma dar menos 3, o número de oxidação do fósforo vai ser mais 5. Como só tem um átomo de fósforo, mais 5. Então, aqui, mais 5. O dicromato, Cr2O7, 4 menos. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é se é um átomo neutro ou um íon. 4 menos, então a soma tem que dar menos 4. O oxigênio é menos 2, menos 2 vezes 7, menos 14. Para que a soma dê menos 4, é menos 14. Para que a soma dê menos 4, o cromo tem que ser mais 10. Aí você vai vir aqui e colocar mais 10, certo? Errado. Por quê? Porque tem 2 átomos de cromo. Mais 10 é a carga dos 2. Se mais 10 é a carga dos 2, 10 dividido por 2, a carga de cada átomo de cromo vai ser mais 5, certo? Então, eu sempre vou calcular considerando a quantidade de átomos. Uma vez que a gente calculou o número de oxidação de cada elemento nas substâncias, nós vamos poder dizer se essas reações químicas vão ser reações de oxirredução. E mais que isso, quem é uma oxidação e uma redução? Uma vez que a palavra oxirredução é a contração de oxidação e redução. Então, primeiro, o que é uma reação de oxidação? Quem sofre uma oxidação? Quem sofre uma oxidação é o átomo, a substância, que perde elétrons, cede elétrons. Quando ele perde elétrons, o número de oxidação dele vai aumentar, vai ficar mais positivo. Por que quem perde elétrons, o número de oxidação aumenta? O elétron é negativo. Então, se você está perdendo carga negativa, você vai ficar mais positivo. A reação de redução é o contrário. Então, uma reação de redução vai ser aquela em que o átomo ganha elétrons. Ganha elétrons. O número de oxidação dele
diminui. Por quê? De novo, o elétron é negativo. Se você está recebendo carga elétrica negativa, você vai ficar cada vez mais negativo. Então, o número de oxidação diminui. Vamos pensar como se a gente tivesse aqui uma escala numérica. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Para o outro lado, mais 1, mais 2, mais 3. Se eu estiver observando, por exemplo, o número de oxidação do átomo que eu estou observando, ele passou de menos 2 para mais 3. Ou seja, ele está vindo nesse sentido. O número de oxidação está aumentando. Logo, essa substância sofre uma reação de oxidação. Então, o movimento que faz com que o número de oxidação aumente é chamado de oxidação. Ah, mas aí eu observei lá que ele passou de mais 1 para menos 1. Então, está vindo nesse sentido. O número de oxidação está diminuindo. Então, isso é uma reação química de redução, certo? E, além disso, a gente também vai chamar as substâncias que sofrem oxidação e redução de agentes. Agente oxidante e agente redutor. Quem sofre oxidação é o agente redutor. E quem sofre redução é o agente oxidante. É ao contrário? Sim. Por quê? Agente é quem age sobre alguém. Então, a oxidação, o átomo que está sofrendo oxidação, ele está perdendo elétrons. Ele age para que a outra substância reduza. Então, ele é o agente da redução do outro átomo. Ele é o agente redutor. Da mesma forma, quem sofre redução? Quem sofre redução age para que o outra substância oxide. Ele quer ganhar elétrons, então ele vai fazer com que o outro perca para que ele reduza. Então, ele é o agente oxidante. Vamos pensar aqui agora, então, em dois exemplos e como que isso é aplicado. Tenho aqui uma reação química, o ácido nítrico reage com o iodo gasoso, forma o ácido iodídrico, o dióxido de nitrogênio e a água. Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o número de oxidação de todos os átomos para saber aquela substância que oxidou, aquela substância que reduziu. Hidrogênio, aí consulta a tabelinha, né? O hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2. Então, se aqui é mais 1 vezes 1 mais 1, menos 2 vezes 3, menos 6. O nitrogênio vai ser mais 5. Foi a substância que a gente fez lá no outro slide. Então, aqui o nitrogênio, mais 5. O iodo é uma substância simples, um elemento químico só, 0. HiO3. H é mais 1, o oxigênio é menos 2. Mais 1, menos 6, né? Menos 2 vezes 3, menos 6. O iodo aqui tem o número de oxidação mais 5. NO2. N, eu não sei, não tem lá na tabelinha. O oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 4. Opa! Menos 2 vezes 2, menos 4. Para a soma dar 0, o número de oxidação do nitrogênio é mais 4. Na água, o hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2. Então, já tenho aqui o número de oxidação de todos os átomos. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que comparar para ver quem mudou. Hidrogênio. O hidrogênio é mais 1 aqui, é mais 1 aqui, é mais 1 aqui. Ele não sofre alteração do valor de oxidação, do número de oxidação. Então, eu não vou usar ele. O nitrogênio, mais 5 para mais 4. Então, teve alteração no número de oxidação do nitrogênio. Passou de mais 5 para mais 4. De mais 5 para mais 4 está reduzindo esse número. Então, é porque o nitrogênio está sofrendo uma reação de redução. Quem sofre redução ganha elétrons. Nesse caso, como passou de mais 5 para mais 4, é porque ele ganhou 1 elétron. Vou continuar. O oxigênio, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Não teve alteração
no número de oxidação do oxigênio. O iodo, 0 para mais 5. Então, mudou. Vou ligar os dois. O número de oxidação do iodo passa de 0 para mais 5. De 0 para mais 5 está aumentando. Então, é uma reação química de oxidação. Na oxidação, ele está perdendo elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? 5 elétrons. Então, ele perde 5 elétrons. Aí, a gente tem que estabelecer aqui quem são os agentes redutores e o agente oxidante. Quem sofre redução é o agente oxidante. E aí, o cuidado que eu tenho que tomar é, eu não vou usar só o nitrogênio como agente oxidante. Eu vou usar toda a substância onde o nitrogênio está, sempre no reagente. Então, o agente oxidante aqui é o ácido nítrico, HNO3. Enquanto que a substância que sofre oxidação é o agente redutor. O agente redutor é aquele que sofre a oxidação, que aqui é o I2, a substância que está aí. Certo? Muito bem. Nós já sabemos o que é o número de oxidação, como calcula o número de oxidação. A gente já consegue avaliar numa reação química quem oxida, quem reduz, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. Então, agora a gente vai partir para uma pilha. O que é uma pilha? A pilha é um dispositivo que converte uma reação química em energia elétrica. Então, essa energia elétrica é produzida a partir das reações químicas que estão acontecendo. Para isso, a gente vai pensar num esquema proposto por Daniel, a pilha de Daniel, que é basicamente essa estrutura que está representada aqui. Nessa estrutura, eu tenho alguns componentes. Cada uma dessas plaquinhas é chamada de eletrodo. Então, aqui eu tenho 2 eletrodos, um em cada um dessas divisões, dessas repartições. Eu tenho também uma ponte salina, que conecta as duas partes da pilha. Eu tenho um fio condutor externo, que é por onde passam os elétrons. Eu tenho uma solução em que esses dispositivos todos vão estar mergulhados. E a solução é do metal que faz parte do eletrodo. Então, se por exemplo aqui é prata, significa que na solução vão ter íons de prata, e assim sucessivamente. E aqui em cima, nesse caso, é para representar, para mostrar a DDP da pilha, o quanto que essa pilha produz de energia. Então, esse é um esquema básico de uma pilha. A ponte salina, a função dela é de fechar esse circuito, né, de fazer com que aconteça a movimentação dos elétrons, mas também para balancear as cargas elétricas, uma vez que vai acabar consumindo o íon de uma solução, aumentando na outra. Então, primeiro vamos pensar em tudo o que acontece aqui, e aí depois eu dou uma retomada no que é uma ponte salina. Na pilha de Daniel, no esquema de Daniel, esses eletrodos são representados por zinco. Então, um eletrodo é de zinco e o outro eletrodo é de cobre. E aí, aqui na solução, eu vou ter íons de zinco e nessa solução tem íons de cobre. Então, isso para a pilha de Daniel. Muito bem. Cada uma dessas partes, cada um desses recipientes é chamado de semicélula. E todo ele é chamado de célula galvânica ou também célula eletroquímica, certo? Então, cada uma é uma semicélula. A semicélula em que acontece a oxidação, que no caso da pilha de Daniel é o zinco, é chamado de ânodo. A semicélula em que acontece a oxidação, que no caso da pilha de Daniel é o cobre, é chamada de cátodo. Então, eu tenho o ânodo e o cátodo. O ânodo da pilha de Daniel, ele é o polo negativo dessa pilha, enquanto que o cátodo é o polo positivo desta pilha. Então, no ânodo, vão acontecer as semirreações de oxidação, em que o eletrodo vai
perder elétrons. Enquanto que no cátodo acontece a reação de redução, em que o átomo vai ganhar elétrons. O movimento dos elétrons é sempre do ânodo para o cátodo. Então, os elétrons sempre vão do ânodo para o cátodo, na pilha. Elétrons. Os elétrons sempre vão do ânodo para o cátodo. Beleza. Se o eletrodo de zinco ele vai oxidar, significa que ele vai ceder elétrons. Quando ele cede elétrons, ele... Calma aí que eu não sei onde está o negócio, meu Deus do céu, deixa eu trocar a cor. Foi. O eletrodo de zinco vai oxidar. Na oxidação, o metal que está no eletrodo vai sair do eletrodo e vai para a solução na forma de cátion, de íon 2+. O que vai acabar acontecendo com este eletrodo de zinco? Ele vai começar a ser corroído. Por quê? Porque vai estar saindo uma parte dele, a massa de zinco que está aqui no eletrodo, vai sair daqui e vai passar para a solução. Então, no polo negativo da pilha, que é o ânodo, então eu vou ter a corrosão do eletrodo. Então, tem a corrosão do eletrodo. A massa do eletrodo diminui. Então, aqui a corrosão do eletrodo diminui a massa do eletrodo. Por quê? Porque ele está sendo consumido, perdendo elétrons. O que vai acontecer do outro lado? Do outro lado vai ser o oposto. A massa do eletrodo vai começar a aumentar. E por que essa massa vai aumentar? Porque estão chegando elétrons aqui. E aí, os íons que estão na solução vão começar a ser depositados no eletrodo. E aí, então, aqui vai acontecer a deposição no eletrodo. A massa do eletrodo vai aumentar. Aumenta a massa do eletrodo. Então, ali o zinco, o eletrodo de zinco é corroído, diminui, enquanto que o eletrodo de cobre aumenta a massa do eletrodo. O que vai acontecer com os íons da solução? No eletrodo do zinco, a massa do eletrodo está diminuindo e está passando para a forma iônica, ou seja, aumenta a concentração de íons positivos, porque está indo mais íon para a solução, aumenta a concentração dos íons. Enquanto que no cátodo, esses íons estão recebendo elétrons e estão depositando, então vai diminuir a concentração de íons. E para que serve então a ponte salina que eu falei que eu ia retomar? Para poder balancear, para poder equilibrar esses íons. Então, vamos supor que aqui a solução que está presente aqui na ponte salina é o cloreto de sódio, o NaCl. Então, aqui tem íons negativos, que são o cloreto, e os íons positivos, que são os de sódio. Como no eletrodo ou na semicélula do ânodo está aumentando a quantidade de cargas positivas, os íons negativos, os ânions da ponte salina, é que vão vir na direção do ânodo para poder balancear essas cargas positivas que estão sendo formadas. Enquanto que no cátodo está diminuindo a quantidade de cargas positivas. Então, os íons de sódio vão vir para essa direção também para balancear essas cargas elétricas, repor essas cargas elétricas, e aí assim eu tenho uma semicélula ou as semicélulas balanceadas, né, em questão de carga elétrica, e aí a pilha pode continuar funcionando, certo? Então, aqui eu tenho o movimento dos íons da ponte salina. Os ânions vão na direção do ânodo, enquanto que os cátions dessa ponte salina vão na direção do cátodo,
para poder balancear essas cargas elétricas. Muito bem, então para o caso da pilha de Daniel entre zinco e cobre, eu já entendi ali o que acontece, né, macroscopicamente dizendo, né, falando sobre a pilha. Mas, quanto de energia que essa pilha produz? Para saber disso, a gente precisa dos potenciais padrão de redução, que são esses valores que estão aqui em cima, representados com o E0. Então, esse E0 é o potencial padrão, geralmente de redução. E aí vem escritinho aqui do ladinho também, às vezes, RED. Não é de vermelho, é de redução. O potencial padrão também nos mostra e nos ajuda a entender quem é que sofre oxidação, quem é que vai sofrer redução. Sempre o potencial maior vai ser o cátodo, enquanto que o potencial menor vai ser o ânodo, sempre. Para qualquer caso, potencial maior é o cátodo, menor é o ânodo. Por quê? Porque se é um potencial de redução, quem tem o maior potencial de redução reduz, que vai ser o cátodo. No cátodo é onde sofre a redução. Enquanto aquele que tiver o menor potencial de redução, oxida, e vai ser o ânodo. Então, o cátodo da pilha é o cobre, enquanto o ânodo da pilha é o zinco. Para as pilhas todas, eu vou poder escrever as semi-reações, tanto a semi-reação do cátodo, quanto a semi-reação do ânodo, e também eu vou poder escrever depois a equação global desta pilha. Beleza. Quais são os cuidados que eu tenho que ter aqui? No caso do cátodo, nenhum cuidado. É só pegar a equação que está lá em cima e copiar ela aqui embaixo. O cobre 2+, recebe 2 mols de elétrons e vira o cobre metálico. Íon é sempre aquoso, o sólido é o zero, né, que é o cobre metálico, é sempre sólido. Recebeu 2 elétrons e reduziu. Na semi-reação do ânodo é que eu tenho que tomar um cuidado de inverter essa reação para poder escrever. Por que que eu vou inverter? Porque aqui sempre vai ser o potencial de redução para todos eles. Só que o ânodo não reduz, o ânodo oxida. Então, eu vou inverter para tornar essa uma reação de oxidação. O que é inverter? Tudo que aqui está como produto, eu trago para cá como reagente, e o que está aqui como reagente, eu vou levar para a equação química como um produto. Eu inverti a equação. Para quê? Para transformar essa semi-reação em uma reação de redução, de oxidação, perdão. Eu inverti para transformar em uma semi-reação de oxidação. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar, para escrever a equação global, se a quantidade de elétrons está igual. E já está. Então, eu tenho 2 elétrons aqui no reagente, 2 elétrons aqui no produto. Então, corta os elétrons. E aí, eu vou escrever, copiar, tudo aquilo que tiver sobrado. Sobrou o cobre 2+, que estava na solução iônico, reagiu, né, produziu, ou reagiu com o zinco, que estava sólido no eletrodo, e aí sim produziu o cobre reduzido, que grudou lá no eletrodo, depositou no eletrodo, e o zinco 2+, que saiu do eletrodo e foi para a solução. Então, o cobre reduziu, ó, de +2 para 0, redução, enquanto que o zinco oxidou, de 0 para +2. Então, essa é a equação global dessa pilha. A gente pode escrever também a representação oficial dessa pilha, que é a representação lá segundo a IUPAC. A IUPAC é o órgão que regulamenta a nomenclatura e tudo da química. Nessa representação da IUPAC, eu sempre escrevo o que acontece no ânodo primeiro e depois o que acontece no cátodo. O que aconteceu no ânodo? O zinco, que estava metálico, sólido, ele passou para zinco 2+ aquoso. O que aconteceu do outro lado? Essas duas barras representam a ponte salina, né? O que aconteceu do outro lado? O cobre, que estava na solução aquoso, se converteu, né? Reduziu para
o cobre metálico sólido depositado no eletrodo. Então, essa daqui é a representação oficial dessa pilha. Se eu só tiver a representação, eu também consigo tirar essas informações. O zinco passou de 0 para mais 2, oxidou. O cobre passou de mais 2 para 0, reduziu. Então, sempre é o ânodo antes e o cátodo depois. E não só isso, eu também consigo calcular o quanto de energia essa pilha vai produzir, que é chamada de DDP, diferença de potencial, ou o ΔE, que significa a mesma coisa, diferença de potencial. Essa DDP vai ser sempre o potencial maior menos o potencial menor. Maior menos o menor. Aqui na pilha de cobre e zinco, o potencial maior é mais 0,34, lá em cima, mais 0,34 do cobre. Menos o menor. Quem é o menor? Menos 0,76. Mais 0,34, menos com menos fica mais 0,76, soma os dois, mais 1,10 volts. Então, essa pilha entre o cobre e o zinco produz uma diferença de potencial de 1,10 volts. Mas aí vocês devem estar falando: nossa, mas a Sora só passa exemplo fácil na aula. Aí depois da prova ela põe o exemplo difícil. Como é que eu vou saber fazer? Eu sei que vocês estão pensando isso, tá? Vou passar aqui então um outro exemplo, que é um pouquinho diferente, para mostrar que eu passo o exemplo que dá na prova, passo na aula também, apesar de vocês nunca prestarem atenção na minha aula. Primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar quem vai ser o cátodo e quem vai ser o ânodo. Sempre o potencial maior é do cátodo, o menor vai ser do ânodo. Mais 0,80 é o maior, então ele é o cátodo. É ele que vai sofrer a redução. Menos 0,23 é o menor, então esse daqui é o que vai ser o ânodo. Equação do cátodo, semi-reação do cátodo, semi-reação do ânodo, equação global. Equação do cátodo não tem nenhum detalhe, nenhum segredo, copia. Prata mais, recebe um elétron e vira prata metálica. Semi-reação do ânodo inverte. Por quê? Porque ela tem que ser uma semi-reação de oxidação. O níquel 0 passa para níquel 2+, mais 2 elétrons. O que eu falei sobre a quantidade dos elétrons? Que a quantidade de elétrons tem que ser sempre igual, balancear os elétrons. Se no cátodo só tem 1, no ânodo tem 2, eu vou multiplicar a semi-reação de cima por 2, toda ela por 2, para poder aí cancelar a quantidade dos elétrons. Multipliquei tudo por 2 para poder ficar na mesma quantidade. Cancelou os elétrons? Copia o que sobrou. 2 íons de prata, íon é sempre aquoso, reage com o níquel metálico que estava reduzido, sólido, produz 2 mols de prata metálica, sólida, reduziu, e 1 mol de níquel 2+, que foi para o estado aquoso lá na solução. Então, essa é a equação global dessa pilha. Qual é a representação oficial dessa pilha? O que acontece no ânodo, que é o níquel 0 indo para níquel 2+, sólido, aquoso. O que acontece no cátodo do outro lado? O íon de prata, aquoso, reduz e vira a prata metálica sólida. Então, representação oficial. Quanto de energia, qual é a DDP dessa pilha? Potencial maior menos o potencial menor. O potencial maior é mais 0,80 menos o potencial menor, que é menos 0,23. Mais 0,80 mais 0,23. A diferença de potencial dessa pilha, ela produz 1,03 volts.
Ok, tudo entendido sobre pilha? Muito bem. Próximo. Lá no começo, eu falei que pilha produz corrente elétrica a partir de uma reação química. Eletrólise é o contrário. Eu preciso fornecer energia elétrica para que a reação química aconteça. Nós temos dois tipos de eletrólise. A eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Ígnea e aquosa. Deixa eu escrever direito aqui, senão vocês vão perguntar o que está escrito. Gente, eu não sei escrever. G-N-E-A. Ígnea. Eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. O que é uma eletrólise ígnea? A eletrólise ígnea é quando a substância iônica, o sal que vai estar participando dessa eletrólise, é fundido, aquecido até ficar no estado líquido. Qual a diferença dele para a eletrólise aquosa? Na eletrólise aquosa, essa mesma substância iônica, ao invés de ser fundida até ficar líquida, ela é dissolvida em água. Líquido é diferente de dissolvido, ok? Líquido é somente a substância aquecida, enquanto que na eletrólise aquosa, essa mesma substância é dissolvida em água. Ah, mas isso faz diferença nos produtos que serão formados? Sim, e eu vou mostrar para vocês como. Na eletrólise ígnea, então, eu só tenho a substância iônica que vai estar lá fundida. Por exemplo, o cloreto de magnésio, MgCl2. A primeira etapa da eletrólise ígnea é a fusão desse composto. Então, o cloreto de magnésio, que ele está sólido, ele vai ser aquecido até se transformar no íon de magnésio. Íon é sempre aquoso, aqui no caso líquido, porque só tem ele. E 2 mols de íon de cloreto líquido também. Por que é Mg+, 2+, por que são 2 Cl-? Lembra lá de sais? Mg, 2+, Cl-. Essa carga que estava aqui vinha para baixo, essa daqui ia para lá. Então, se tá já o MgCl2, é só inverter. Leva isso para cima, leva isso para cima. Sempre é o positivo primeiro na fórmula, o negativo depois. Então, Mg é o positivo, Cl é o negativo. Mg 2+ e 2 Cl-. Por que 2 Cl-? Para poder fazer o balanceamento aqui. Então, essa é a primeira etapa. Aí, eu vou ter a etapa que vai acontecer no ânodo e a etapa que vai acontecer no cátodo. Tanto de pilha quanto de eletrólise, ânodo é sempre a oxidação, enquanto que o cátodo é sempre a redução. Quem vai em direção ao ânodo? Os ânions. Nesse caso, o ânion é o cloreto. Então, os 2 mols de cloreto vão para o ânodo e vão oxidar. Vão formar o gás cloro e perder 2 elétrons. Por que o gás cloro? Sempre no ânodo vai formar um gás diatômico. O que é diatômico? 2 átomos. Então, sempre vai formar o Cl2, o Br2, o O2, sempre um gás diatômico. Então, nesse caso, é o cloreto, forma o gás cloro. Oxidou, liberou ali 2 elétrons. Para o cátodo, para o cátodo, vão os cátions, que são os íons positivos, que é o magnésio. Então, o magnésio 2+, vai na direção do cátodo para reduzir. Para reduzir, ele precisa ganhar elétron. Então, ele reduz para o magnésio sólido, de mais 2 para 0, ele precisa receber 2 mols de elétrons. Então, o cátion vai na direção do cátodo para reduzir. Beleza. Vou escrever a equação global dessa eletrólise. De novo, a quantidade de elétrons tem que ser sempre igual. Se não for, tem que fazer o balanceamento. Aqui já está. 2 mols de elétrons,
2 mols de elétrons. O que sobrou? E aí outra coisa, além de cortar os elétrons, eu também vou ter que tirar aqui os reagentes, tanto do ânodo quanto do cátodo, cortando lá com a equação principal. 1 mol de magnésio iônico, 1 mol de magnésio iônico. 2 mols de cloreto, 2 mols de cloreto. Quando não tiver igual, faz o balanceamento. Aí sim eu escrevo aquilo que sobrou. O que sobrou? Sobrou 1 mol de cloreto de magnésio, MgCl2 sólido, e produziu 1 mol de gás cloro e 1 mol de magnésio metálico. Então, os produtos da eletrólise ígnea do cloreto de magnésio são gás cloro, magnésio metálico. Certo? Sem segredos, o cátion vai para o cátodo e reduz. O ânion vai para o ânodo e oxida. Beleza. Vamos pensar então agora lá na eletrólise aquosa. Na eletrólise aquosa, eu também vou ter aqui, eu vou colocar a mesma substância que é o cloreto de magnésio. A primeira etapa dela não vai ser a fusão, vai ser a dissociação, uma vez que agora eu também vou ter água. E aí vai ter a autoionização da água. Então, primeiro dissocia. Pega lá o cloreto de magnésio, MgCl2, que estava sólido. E aí ele vai se transformar no magnésio 2+, aquoso, porque agora está dissolvido em água, e 2 mols do cloreto aquoso também. O que é a autoionização da água? A água se autoioniza, ela mesma separa lá as suas cargas entre o H+, aquoso, e a hidroxila, OH-, aquoso também. Qual é o detalhe, qual é o problema, qual é o passo a mais que eu tenho aqui na eletrólise aquosa? Eu tenho 2 cátions e eu tenho 2 ânions. Eu preciso saber qual é o cátion que vai para o cátodo, eu preciso saber qual é o ânion que vai para o ânodo, certo? Então, quem é que vai oxidar e quem é que vai reduzir? Para saber quem oxida e quem reduz, existe uma fila de reatividade, uma ordem de preferência, que diz quem tem a preferência para ir para o cátodo e quem tem a preferência para ir para o ânodo. E aí escrever a equação global dessa eletrólise. Então, a gente vai ter que julgar aqui quem é que vai para qual lado. Então, lembrando que no ânodo, quem vai para o ânodo são os ânions. Entre o cloreto e a hidroxila. Entre o cloreto e a hidroxila, vamos olhar aqui embaixo, ó, nos ânions. Cloreto é um ânion não oxigenado. Ele é prioridade sobre a hidroxila, uma vez que a facilidade está crescendo nesse sentido. Quanto mais para cá, maior vai ser a facilidade. Então, o cloreto é prioridade sobre a hidroxila. É o cloreto que vai sofrer a reação lá no ânodo. Então, 2 mols de cloreto aquoso vão oxidar, no ânodo sempre é um gás diatômico, forma o gás cloro e libera 2 mols de elétrons. Então, entre o cloreto e a hidroxila, a prioridade é do cloreto. Beleza. E no cátodo? No cátodo vão os cátions, ou o cátion. E aí eu tenho que verificar a prioridade entre o magnésio e a hidroxila. O magnésio é um metal alcalino terroso. Grupo 2 da tabela periódica. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, etc. Então, o magnésio é um metal alcalino terroso. Vocês vão ter como saber isso na prova se precisar, tá bom? Ou, se não, é só olhar a tabela periódica. Primeiro grupo, metal alcalino. Primeira coluna. Segundo grupo, metal alcalino terroso. O magnésio é alcalino terroso. Ele não é prioridade sobre o hidrogênio. O hidrogênio é que vai ser a prioridade aqui de descarga sobre o magnésio. Então, entre o magnésio e o hidrogênio, quem é que vai sofrer a redução é o hidrogênio, H+.
O hidrogênio, H+, precisa receber elétrons para virar gás hidrogênio. 2 mols de hidrogênio para formar H2, né? Então, aqui aquoso, forma o H2 gasoso. Se são 2 hidrogênios, são 2 mols de elétrons. 2 mols de hidrogênio aquoso reagem com 2 mols de elétrons para formar o gás hidrogênio. Beleza. Escrevi as semi-reações que acontecem, já vi quem são as preferências. Aí eu vou ter que agora balancear para poder deixar as quantidades igual. Primeiro que eu vejo são os elétrons. 2 mols de elétrons, 2 mols de elétrons. Depois eu vou olhar os reagentes, tanto do ânodo quanto do cátodo. 2 mols de cloro já está certo. O hidrogênio é que ainda não. Então, eu vou ter que ir lá na equação química e multiplicar tudo por 2. 2, 2, 2. Aí, sim, eu posso cortar aqui a quantidade de hidrogênios. E aí, eu vou copiar aquilo que tiver sobrando. O que sobrou, professora? Sobrou 1 mol de cloreto de magnésio sólido. Sobrou 2 mols de água no estado líquido. Beleza. O que formou no produto? O que sobrou? Sobrou magnésio 2+, aquoso. Sobrou 2 mols de hidroxila, aquosos também. Produziu 1 mol de gás cloro e produziu 1 mol de gás hidrogênio. Aqui, os cátions e ânions que sobraram aqui, eles vão se juntar para formar o hidróxido de magnésio. Sobrou hidroxila. Então, essa característica, o final aqui, é uma característica básica. Então, forma o hidróxido de magnésio, forma gás cloro e forma o gás hidrogênio. Diferentemente do que formou na eletrólise ígnea. O gás cloro formou nos dois, só que na eletrólise ígnea formava o magnésio metálico. Aqui não. Aqui o que forma é o hidróxido de magnésio, que é ele, continua na solução sem reagir e forma o gás hidrogênio. Então, os produtos são diferentes de acordo com essa facilidade de descarga no cátion ou no ânion. Certo? E agora, por último, eletrólise quantitativa. O que eu tenho que pensar na eletrólise quantitativa? O quanto que vai produzir de gás ou de metal sólido. Primeira coisa que eu tenho que pensar é na proporção. Que proporção? Entre o número em mol de elétrons, quantos mols de elétrons foram utilizados, isso em relação à massa, em gramas, ou em relação ao volume em litros. Massa em gramas ou volume em litros. Outra coisa que eu preciso considerar é a constante de Faraday. O que diz a constante de Faraday? 1F. 1 Faraday representa a carga de 1 mol de elétrons, que é de 96.500 coulombs. Essa informação sempre é colocada no exercício, uma vez que ela é uma constante, certo? E a última coisa que eu preciso saber é a fórmula que eu vou utilizar para descobrir a quantidade de carga elétrica, Q igual a I vezes ΔT. O que representa cada parte desta fórmula? O que é o Q, o que é o I e o que é o ΔT? Q é a carga elétrica, unidade de carga elétrica, quantidade de carga elétrica. Essa carga elétrica é medida em coulombs. C, coulomb. Lembra da colomba Pascal, é o coulomb. O I é a unidade, ou mede a corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica. Corrente elétrica, a unidade é o ampere. Enquanto que o ΔT é a variação de tempo. Essa variação de tempo é em segundos, e isso é importante. Por quê?
porque você vai ter que fazer a conversão entre segundos e horas e minutos e dias, etc. Lembra lá que 1 minuto equivale a 60 segundos, que 1 hora equivale a 60 minutos, 60 vezes 60, 3.600 segundos. Ah, um dia são 24 horas, então você vai ter que fazer 24 vezes 60 vezes 60 ou 24 vezes 3.600 segundos, certo? Por quê? Porque é para conversão entre um e outro. Então, 1 hora, 3.600 segundos, 24 horas, 24 vezes 3.600 segundos. Dependendo do que o exercício tiver solicitando, ok? Não esquece de fazer sempre a conversão para segundos. Vamos pensar, então, num exemplo. Aí está escrito lá no exercício. Suponha que aconteceu a eletrólise ígnea do brometo de sódio. Essa eletrólise durou 20 horas e a corrente elétrica que passou por essa eletrólise foi de 20 amperes. Quantos gramas de sódio foram produzidos? Quantos gramas de sódio foram produzidos? Então, vamos lá. Aí, fora isso, está escrito lá no exercício, que a massa do sódio é 23 gramas por mol e que a constante de Faraday é 96.500 coulombs. Beleza. Primeira coisa, estabelecer a proporção em mol e massa, entre mol e massa para o sódio. O que acontece no sódio? Sódio mais 1, como é que eu sei que ele é mais 1? Olha naquela tabelinha lá dos números de oxidação fixos. Sódio, que era mais 1, ele recebe um elétron e vira o sódio metálico. Beleza. A proporção é de 1 mol de elétrons para 1 mol de sódio. Ah, mas e se a proporção for 2? 2 mols para 1 de sódio. E se for 3? 3 mols para 1. Como é que eu vou saber que é 1 ou 2 ou 3? Carga elétrica. Se passou de mais 1 para 0, é 1 mol. Se passou de mais 2 para 0, são 2 mols de elétrons. Se passou de mais 3 para 0, são 3 mols de elétrons, certo? Então, só olhar ali a proporção. Beleza. 1 mol de elétron para 1 mol de sódio. O mol de elétron a gente sempre vai converter segundo o coulomb. 96.500 coulombs é 1 mol de elétron. Como aqui é 1 mol só, vai continuar sendo 96.500 coulombs. Isso para produzir sódio. Quanto que é a massa do sódio? 23 gramas para cada mol. Então, 23 gramas. Como aqui também só é 1 mol, 1 vezes 23, 23 gramas de sódio. Quando passa 96.500 coulombs, produz 23 gramas de sódio. Mas quantos coulombs passaram? Outra parte. Q é igual a I vezes ΔT. A quantidade de carga elétrica em coulomb, que é o que eu quero saber. I, que é a corrente elétrica, 20 amperes. Quanto tempo? 20 horas. Então, aqui vai ser 20 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos. Ou 20 vezes 3.600. Que é igual 20 vezes 20 vezes 60. 20 vezes 20 dá 400, vezes 60 dá 24.000, vezes 60 dá 1.440.000 coulombs. Eu não sei fazer conta de vezes. Aprende. A essa altura do campeonato, você deve saber fazer uma conta de vezes, por favor, né? É só fazer aqui, ó, tem 4 zeros. Então, você põe os 4 zeros. Por que 4 zeros? Tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Aí você vai fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 6, 1.440. Pronto. Fez a continha. Não precisa nem se preocupar com um monte de zero. Só deixar isso para depois. 1.440.000 coulombs. Quanto que vai ser de sódio? X. Regra de 3. Regrinha de 3 aqui.
96.500 vezes x é igual a 1.440.000 vezes 23. Acho que eu vou espirrar, hein? X é igual a 1.004.400, 0, vezes 23 dividido por 96.500, corta 2 zeros. Faça essa continha. 1.440.000 vezes 23 dividido por 96.500 vai dar um total de aproximadamente 343,2 gramas de sódio metálico. Qual é a massa de sódio produzida quando uma eletrólise ígnea acontece com corrente de 20 amperes passando durante 20 horas? Produz 343,2 gramas de sódio. Qual é o segredo desse exercício? Pensar, fazer. Olha os exemplos, vai fazendo. Proporção entre mol de elétron e massa de sódio. Q igual a I vezes ΔT. Resolve, conta de vezes, dividir. É só isso. Pode fazer aproximação ali para uma casa depois da vírgula. Certo? Espero que tenham aproveitado. Estudem para a prova, por favor. E boa prova. Beijo.